Olha, Edilson, eu vou dizer uma coisa para você. Já falei aqui diversas vezes. Essa situação da Vibraz me entristece pra caramba. Mas nós já sabemos que é filme velho. Sabemos que é filme velho. E assim, a observação que eu faço, geral, eu estive no Congresso algumas vezes, como você sabe, tive eu, Rodolfo, né, o Ricardo, o pessoal aí. E a gente, quando você começa a lidar com um congressista, você sente mais ou menos a temperatura política do país. Então, por exemplo, a impressão que eu tenho sobre segurança pública no Brasil é que se, por um lado, a esquerda destrói a segurança pública no varejo, fez ataques à polícia, etc., a direita destrói no atacado. Porque políticas sociais péssimas, haja aí Banco Central, etc., que contribuem muito para o aumento da violência. E essas mesmas coisas que eu observei na área de segurança pública, eu tive a oportunidade de observar também nas questões de defesa no Brasil. Nós não temos uma vertente política que seja pró-defesa. E isso é necessário. Eu falo sempre que a arena decisiva para o trabalho de defesa no Brasil é a política. Se você não conseguir operar dentro do Congresso em favor disso, você não vai conseguir nada. E a gente está numa situação hoje, no impasse, né? Porque, por exemplo, tem o pessoal que pede aí, como é que chama? O aumento do percentual do PIB para gasto em defesa. Eu já fui a favor disso, cheguei a fazer campanha aqui no canal, eu sou contra. Porque você não pode aumentar o gasto para comprar material aí fora, exportar PIB. Então, se eu fosse congressista, eu falei, enquanto vocês não tiverem um plano de compra nacional, vocês vão continuar com esse orçamento baixo. Você entendeu? Então é muito difícil. Não há um V0, né? O inicial, que você falou, daqui a gente pode ir para frente. Está tudo muito comprometido, tudo muito ruim. Não é uma questão de direita ou de esquerda, não. Para mim, pouco se me dá, né? Então, é difícil. Eu acho muito difícil isso aí melhorar nos próximos meses e anos. Eu acho que esse é o ponto-chave. Não existe desenvolvimento do setor militar, nós estamos falando do setor militar, sem que haja o desenvolvimento da nossa indústria. Porque a indústria de defesa, ela não tem opção de não ser nacional. A indústria, ela pode até mesmo importar componentes, sistemas e fazer, mas ela tem que ser nacional, não tem jeito, não existe outra possibilidade, não existe possibilidade de compra de material de defesa para se manter a soberania de um país. E agora, comandante, o que eu vou dizer aqui, que desagrada muita gente, mas eu já falo isso em muitas situações lá no meu canal, vou pedir até licença para poder falar, porque eu sei que isso vai desagradar muita gente do setor militar, e até mesmo da questão da diplomacia do Brasil. Mas existe uma coisa que o brasileiro precisa aprender, e o setor militar precisa ouvir e aprender. Um dos fatores que nós criamos no Plano Brasil foi poder tratar dos assuntos para as pessoas leigas. O que mais tem hoje no setor de defesa é muito picareta que fala para os seus. É muito fácil eu falar para as pessoas com que eu conheço. Eu posso mandar um WhatsApp seu, que tem o seu contato, e começar a conversar dos assuntos. Mas o público, em geral, ele não tem acesso a essas informações. O que é pior, ela é sonegada pelas autoridades brasileiras. Eu estava brincando, falando sobre isso, e caímos numa conversa, um assunto mais profundo com um colega nosso, não vou citar o nome aqui para não comprometê-lo aqui também, porque ficamos conversando durante a madrugada em relação a isso, não tenho autorização dele para poder falar, mas contei um pouco da história do tempo que vivi na República Tcheca, onde as florestas são todas cultivadas, você tem estradas no meio dessas florestas, você tem trilhas que são marcadas com 3 cores, para você fazer trilha mais difícil, mais fácil, mais aquilo, e vez por outras, aquelas florestas são cortadas e replantadas. E as famílias, elas podem andar pelas essas florestas, embora elas sejam privadas. Elas podem caminhar à noite. Então, dia do Natal, você anda por lá, as pessoas estão catando galhos na floresta para poder botar nas suas lareiras.
As famílias utilizam os rios como transporte, porque eles congelam, então é um caminho natural, as famílias estão passeando pela noite na floresta, acampam nas noites da floresta, em neve ou não. E essa é uma prática que ela tem mais de 300 anos. Essa política, ela tem 300 anos. As pessoas, elas cultivam, elas cuidam da floresta, porque ela, embora seja um espaço privado, o público consegue acessá-lo. E para eles, aquilo é um espaço comum, eles têm um sentimento de pertencer àquele ambiente. Eu digo a mesma coisa em relação aos nossos militares. Como é que a população brasileira vai defender o setor militar se numa feira militar com uma porcaria de um avião de um F-5, desculpa o termo falar, você não pode tirar foto do painel do avião? Porque é um segredo tecnológico absurdo, você não pode chegar perto do avião. Se você for em Fort Worth, nos Estados Unidos, e falo isso porque meu irmão, quando morava em Dallas, sentou na cabine de vários aviões, inclusive do F-22. A população, eles vivem aquilo, eles defendem a indústria nacional porque eles estão lá. Você entra nos aviões, você toca, você explica, você tem um engenheiro, tem um piloto lá que te explica. No Brasil, você vai conversar, o cara te olha de cima para baixo e fala, você é paisano. E você não entende, você vai nas feiras militares, nós vamos nas feiras militares aqui na LAAD e todas as outras, existe essa segmentação. Como que alguém vai defender aquilo que é proibido para eles? No Brasil você não pode entrar numa floresta que ela é do mosquito da dengue, mas não é para você. Você não pode entrar numa região porque está proibido. Como que a pessoa vai defender aquilo como propriedade própria? Uma praça pública toda depredada, onde só dá usuário de droga, bandido e tudo mais, não é espaço das pessoas, elas não sentem dono daquele espaço, ela é de qualquer um. Porque esse sentimento está faltando no Brasil. E a culpa disso está nas autoridades do setor militar, do setor diplomático e tudo mais, que não acham que as pessoas têm que ter conhecimento disso. A gente faz esse trabalho de tentar divulgar, trabalho de formiga. Porque assim, e quando nós lidamos com essas autoridades, nós somos boicotados. Você não pode falar disso, você não sabe o que você está falando. Então me diga o que eu deveria saber. É isso que eu cobro. Me fale então o que você sabe. Nunca vamos criar uma cultura se as pessoas que estão aqui, todos que estão aqui nesse chat, não tiverem acesso às informações que deveriam. Porque lá fora é feito assim. Lá fora é por isso que as pessoas lá, elas cultivam as coisas que têm. E aqui no Brasil tem muita dificuldade de se fazer. Não é espaço deles. Não é espaço para nós. É para quem é do meio. E isso torna tudo dificultoso. É a minha visão. Mas você tem razão. Você está coberto de razão. Eu acho o seguinte, Edilson. Nós temos uma comunidade aqui que cresce cada vez mais, né? E que é bastante decisiva exatamente pela qualidade, não só dos expoentes, mas também do público que a gente seleciona muito. E o que a gente tem feito? A gente tem procurado aproximar o conhecimento militar do público. Eu falo sempre, eu não pago pano preto. A gente explica realmente como é que as coisas funcionam. Mas isso que você falou é extremamente pertinente. Há um distanciamento enorme entre militares e civis no Brasil. E haverá um preço com relação a isso. Porque eu olho pelo outro lado, o político, ele sabe que assuntos de defesa não dão voto. Ele sabe disso, então ele não liga. Ele não liga. Se estiver aqui numa audiência, ele fala, aqui não vai me dar voto, porque a moeda do político é o voto, gente. Isso aqui é a verdade. Então, eu acho muito difícil, né, essa situação se resolver no curto prazo. Nós temos um problema cultural aqui, muito grande. Eu estava colocando isso hoje no vídeo que eu fiz sobre o T-54, depois vocês dêem uma olhada, tá, gente? Ali se revelou muita coisa, vocês vão mudar a cabeça de vocês depois desse vídeo. Mas uma coisa que eu digo sempre é que se a gente não conhecer a cultura militar dos outros países, a gente jamais vai modificar a nossa. E vamos ser sinceros, Edilson, nós temos uma cultura militar atrasada no Brasil. Você mesmo, pelo que você colocou aí, você sabe disso, é atrasado. Eu não sei se isso vai mudar tão cedo. Eu tento fazer o possível, você também, a sua testemunha, toda a nossa comunidade. É um pessoal maravilhoso, vê que a gente interage muito aí, mas é difícil.